Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Já quero começar esse webinário, mais um webinário exclusivo para os nossos clientes. Agradecendo a presença de todos vocês que estão aqui. Ritmo depois do almoço, aquele momento de tomar um cafezinho, pegar um docinho, uma água. Fiquem à vontade. Muito prazer, eu sou a Karine, gerente de marketing da Factorial. Algumas carinhas aqui eu já conheço, já me encontraram em algumas ativações. Vou estar junto com vocês mediando esse webinar que traz como tema o RH em ritmo de férias. Então, trazendo ali para vocês a maior possibilidade de vocês conseguirem entender e fazer de forma autônoma toda a gestão de férias e ausências dentro da plataforma da Factorial. Quero compartilhar com vocês agora um pouquinho da agenda de hoje. Então, estou apresentando aqui para vocês a proposta do nosso webinário. Para quem não sabe, a gente já está seguindo aí por mais de 3 episódios desse webinário para clientes, com o objetivo ali de mostrar cada vez mais como vocês podem utilizar a plataforma na prática. Vou apresentar para vocês as nossas speakers, as nossas convidadas que vão apresentar tudo isso para vocês. Diferente dos outros webinários, a gente ainda vai trazer novidades da Factorial que a gente teve até então. Então, é uma surpresa ali a gente conseguir, além de trazer sobre gestão de férias e ausências, o que mais foi implementado na nossa plataforma e que vocês já podem utilizar também. E aí, em si, a gente entra no nosso módulo de gestão de férias e ausências, mostrando na prática como que vocês fazem isso dentro da Factorial. Para quem participa aqui, sabe que no final a gente abre um espaço dedicado para responder várias perguntinhas que vocês vão mandando aqui no chat. Então, aproveito a dizer que vocês podem reagir, vocês podem levantar a mão, a gente gosta muito dessa interação. E, acima de tudo, o chat está liberado, então vocês podem ir enviando as dúvidas de vocês, que para além do final, a gente também já vai estar adiantando algumas respostas. Esse espaço é para vocês, então tirem as dúvidas de vocês. Se acontecer de no final não tiver total tempo para responder todas as perguntas, fiquem tranquilos, a gente mapeia todas e envia para cada gerente de contas e eles solucionam ali com vocês também. Mas o nosso time também está sempre de prontidão para ajudar. Então, antes do webinário, eu quero só relembrar uma coisinha aqui. Quem já está participando do webinário sabe que depois dele a gente acaba enviando um e-mail com o link da gravação e também com a nossa pesquisa de satisfação. Então, eu já queria estimular que quando vocês receberem esse e-mail, pedir encarecidamente que vocês respondam a nossa pesquisa. O objetivo é que a gente esteja cada vez mais alinhado em próximos do modelo que vocês mais curtem de webinários nessa construção da autonomia de vocês cada vez mais por aqui. Então, vamos relembrar um pouquinho qual que é esse objetivo? Então, os webinários da Factorial para clientes, eles são mensais e exclusivos para os nossos clientes. Cada webinário, ele tem um novo tema. Então, a gente já teve um tema sobre relatório, a gente já teve o tema sobre o One, a gente já teve vários temas. E eu estimulo que vocês acessem esse QR Code aqui, que está na telinha, para vocês conferirem também os últimos episódios que rolaram. Mas, para quem tem dúvidas, a gente está mandando neste exato momento aqui no chat também o link para vocês acessarem a trilha dos últimos webinários lá no nosso YouTube. Então, com o objetivo ali de vocês tirarem o máximo proveito da plataforma. O que vocês vão aprender aqui hoje? O conteúdo para facilitar o dia a dia de vocês, especificamente sobre gestão de férias e ausências. E dicas para usar a Factorial de forma mais estratégica. Falei de montão, mas agora eu quero mostrar para vocês quem vai estar com a gente aqui hoje, as nossas apresentadoras. Primeiro, a Raíssa. Raíssa já está aqui, velha de casa também, quase 3 aninhos de casa. Raíssa é líder dos times de suporte e produto. Ela vai iniciar o nosso webinário trazendo as atualizações dos últimos meses, atualizações muito importantes de vocês saberem em termos de usabilidade da plataforma. E em seguida, a Bivaz, ela é gerente de contas Enterprise aqui na Factorial, completando um aninho de casa. Bi, parabéns, que venham muitos mais anos para você também. Bi vai apresentar para a gente esse processo prático de gestão de férias e ausências. Combinado? Então vamos lá. Rai, o palco é todo seu com as novidades da Factorial. Oi, pessoal, espero que estejam todos bem com essa ventania que está acontecendo em São Paulo. Se vocês escutarem algum barulho de fundo, já peço desculpas, mas a janela aqui do meu quarto tá assim, parecendo que tá num show de rave, sabe? Só no tut, 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 sem parar, então já peço desculpas, mas bora lá. Bom, aqui tem algumas novidades que alguns já vão saber.
né, mas tem algumas que outros, né, e a maioria não vão saber. Mas a gente vai começar aqui com a nossa funcionalidade de inventário de TI. Né, então, acho que alguns aqui já escutaram falar, mas eu quero saber aqui, né, de vocês, quantos de vocês, levanta a mãozinha, quantos de vocês já escutaram falar dessa nossa nova funcionalidade que saiu agora recentemente? Não muita gente, não muita gente. Bom, então hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer essa funcionalidade que proporciona um controle detalhado e em tempo real sobre os ativos de tecnologia da empresa. Então, isso não só melhora apenas a rastreabilidade e o acompanhamento dos equipamentos, mas também garante uma gestão mais eficiente, segura e ágil em comparação com sistemas tradicionais e com as planilhas, né, que a gente sabe que vive utilizando, Notion também, né, e outras variações. E, bom, o inventário de TI, ele tem como esse objetivo, né, acompanhar ali os responsáveis por quem está com o notebook, com o mouse, com aquele teclado. Tem como você atribuir esses dispositivos, tem como também manter algumas especificações, como o documento daquela ferramenta, né? Qual foi a data de compra, qual que é a garantia. Então, essa funcionalidade, ela também está integrada ali com a nossa parte de cargos, parte de onboarding e também a parte de espaços. Então, vocês conseguem definir quais níveis de cargos vai ter quais tipos de dispositivos. Então, por exemplo, todo mundo que for do time de ops, controle de dados, enfim, time assim mais técnico, né, que precisa de um computador mais robusto, você consegue já cadastrar que todo mundo que entrar nesse tipo de time vai receber talvez, sei lá, um MacBook. Quem for do time de RH, todo mundo que entrar ali vai precisar desse tipo de equipamento específico. Então, isso você já deixa mapeado ali para você ter esse acompanhamento, tanto dentro do cargo, mas também ali sobre o seu fluxo de. Desculpa, sobre o seu fluxo de trabalho, né, dentro ali do fluxo de onboarding. E caso você tenha ali um escritório, né, faça o trabalho presencial, você também tem como linkar isso dentro do seu espaço de trabalho. Então, tem como você rastrear qual é a TV que está em cada sala, ou algum outro equipamento, né? Se vocês utilizam microfone, por exemplo. Então, tem como vocês irem fazendo esse cadastro e esse rastreamento. Tá? Então, essa funcionalidade, ela ajuda muito com isso. Antes da gente ter ela aqui dentro da Factorial, a gente utilizava o Notion, criava ali uma tabelinha dentro do Notion para fazer esse tipo de acompanhamento, né? Então, foi muito com essa dor dentro de casa que a gente também conseguiu construir essa solução para vocês. E, bom, passando para a próxima solução, essa daqui eu tenho certeza que a maioria já conhece, né? Porque a gente fez um webinar especificamente para falar sobre o nosso One, o queridinho, que vai ser lançado ali em janeiro. Mas lembrando que a gente já está realizando algumas liberações para testes. Então, já tem clientes aí utilizando durante esse final de ano. E caso você queira utilizar também o nosso ano nesse momento, fique esperto que daqui a alguns slides eu vou contar para você como que você pode adquirir ele ainda esse mês, tá bom? E, bom, após o lançamento do One, já vou deixar aqui alguns spoilers para vocês do que a gente vai conseguir fazer. A gente vai conseguir co-criar pesquisas, vai conseguir co-criar relatórios, vamos conseguir também fazer traduções de pesquisas com IA. Então, vamos supor que você é uma empresa que tenha entidades jurídicas não só no Brasil. E sempre quando você vai lançar uma pesquisa, você tem aquele trabalho, você tem que fazer uma pesquisa em português, aí faz outra em espanhol, faz outra em inglês. No nosso One vai ter ali uma funcionalidade para conseguir traduzir essa pesquisa de forma automática ali de acordo com a configuração da sua plataforma. E hoje também, gente, literalmente hoje, foi liberado também o One dentro dos nossos turnos. Então, a gente já sabe ali que tinha a funcionalidade de turnos automáticos, não é dela que eu estou falando. A gente, com o One dentro de turnos, tanto o colaborador quanto o gestor vai conseguir fazer as seguintes perguntas, né? Ah, qual que é o turno do João? A Maria tá com folga hoje? Esse tipo de pergunta. E aí,
o ano ele vai conseguir ler lá o seu turno, né? Ver como é que tá a sua configuração e vai conseguir te responder para você sempre ficar em alerta. Então a gente sabe que quando o time é menor, a gente sempre está atento em qual que é o turno de todo mundo, consegue lembrar de cabeça, mas que não é a realidade de todo mundo. A gente sabe que tem gestões que tem aí 30 pessoas e aí é muito complicado lembrar o turno de cada uma delas. Então o ano a gente está com essa atualização para conseguir apoiar vocês. Então, todo mundo que já está participando do beta já consegue começar a testar a partir de hoje mesmo essa nova atualização que a gente teve. Gente, aí agora, só por curiosidade, antes de eu passar para o próximo slide, esse tipo de atualização que a gente liberou hoje, do One dentro do Turnos, ajuda a maioria das pessoas que estão aqui? Para você, você acha que isso faz sentido? Que mais atualizações como essa dentro do nosso agente de IA faz sentido para você? Pode só levantar a mãozinha, pode colocar no chat também. Fica com vocês aí. Boa. Bom, então partindo aqui para o próximo slide, na Factorial a gente percebeu que o problema, né, referente ao acesso à IA, não é o acesso à IA, e sim que a IA não estava incorporada onde as decisões são tomadas. Então, por conta disso, a gente criou a Factorial como uma plataforma de RH e com a IA nesse primeiro plano, repensando como as equipes operam como líderes de desbloqueio o potencial de suas organizações, e essa visão ganha vida com o One, né? Então, com atualizações como essa que eu acabei de falar, referente a turnos, né, conseguindo te dar ali uma visão da onde que está o seu colaborador, qual que é o turno que ele precisa fazer, mas como que ele te ajuda nisso também, né, no sentido de RH, como que ele te ajuda junto com o seu colaborador? A gente sabe que toda empresa tem ali a sua CCT em específico, e que a gente nunca consegue lembrar 100% das regras sendo colaborador. Então, se você importar a sua CCT dentro da plataforma, o colaborador vai fazer perguntas relacionadas a ela e o One vai conseguir responder de acordo com o documento que você colocou lá dentro. Então, o One, ele ajuda dessas três formas: o RH, a gestão e também o colaborador que está lá na ponta, que tem muitas dúvidas durante o dia a dia dele. E aí é muito importante a gente reforçar que o One, ele não é um chat GPT. Tá bom? Por quê? O chat GPT, ele pega informações da internet aberta para responder as suas dúvidas e dar ideias. Já o nosso One, ele vai pegar informações apenas que estão dentro da sua própria factorial. Sendo assim, não tem risco de uma informação sua vazar ou o One alucinar, como a gente está vendo no chat GPT. Então, ele não vai inventar nenhuma resposta. Se você fizer uma pergunta de algo que ainda não foi colocado na plataforma, de um documento que não está lá, o One, ele simplesmente vai virar para você e vai falar: eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho essa informação. Ele não vai alucinar, não vai inventar. Então, ele te dá essa segurança a mais, tudo bem? Ai, peraí, gente. Esqueci. Na minha lembrança tinha outro slide. Mas é isso referente ao One. Caso vocês queiram ver um pouquinho mais, tá ali na nossa lista de webinar, que a Andressa ela compartilhou aqui com a gente dentro do chat, tá bom? E qualquer dúvida a mais também pode chamar a gente dentro do suporte, pode mandar ali um e-mail para o seu gerente de contas, que a gente vai te auxiliar com todas essas dúvidas, independente se você está nesse momento de teste ou não, tá bom? E bom, partindo aqui para a próxima atualização que a gente teve, que essa atualização saiu agora na primeira semana de dezembro, que é o nosso queridinho LMS, onde ele centraliza e simplifica a gestão de aprendizagem, conectando treinamentos de todas as etapas do ciclo de vida do colaborador. Então, desde do onboarding até o compliance e o desenvolvimento de carreira dele também. Então, permite que o RH e os gestores criem, atribuam e acompanhem o conteúdo de aprendizagem com facilidade. Tudo no mesmo lugar, eliminando ferramentas fragmentadas e processos manuais. Então, se antes você tinha ali o costume de utilizar uma plataforma para construir o treinamento, aí você vai lá no Google Forms,
cria qualquer avaliação ou utiliza qualquer outra plataforma para criar essa avaliação, você não vai precisar mais. Você vai conseguir fazer toda essa trilha do início ao fim dentro da própria Factorial. E aí, o porquê, né, escolher o nosso LMS, o que ele de fato vai te entregar? Então, uma maior eficiência na criação de conteúdos, menores custos de conformidade, mais envolvimento nas formações e automatiza os processos das formações. E só para dar aqui um slide para vocês, vamos ter atualizações ali referente a, não sei se é exatamente janeiro, mas já no início do ano, ali dentro do primeiro trimestre, referente a mais permissões relacionadas a treinamento, que foram alguns feedbacks que a gente recebeu, e a gente também vai conseguir mapear melhor o orçamento referente a esses custos, tá? Então, tanto quando a gente está falando apenas de treinamento mesmo, né, e quando a gente também envolve aí a nossa nova ferramenta, que é o LMS. E agora vem a surpresinha que eu tinha comentado com vocês ali no momento do One, que é, aqui, que a gente está com esse descontão dentro do LMS, que é a nossa ferramenta que foi lançada agora esse mês, de 50%, e você adquirindo o nosso LMS, você ganha o One com 1 ano de graça, tá bom? Essa promoção ela é válida até o dia 31 de dezembro. Então, corre para falar com o seu gerente de contas, manda mensagem para ele, manda e-mail, pode entrar em contato com o suporte também, que a gente também transfere ali para o seu gerente de contas, liga, mas não perde essa oportunidade, porque o LMS está chegando agora, está ali já bem completo, mas para o ano que vem a gente tem muita expectativa de colocar ainda mais melhorias. Não posso dar spoilers agora, mas vai ficar muito, muito legal, vai atender aí bastante feedbacks que a gente vem recebendo. Bom, partindo aqui para a próxima atualização que a gente teve, essa daqui eu tenho certeza que um pouquinho mais de gente conhece, que é uma atualização recente, mas já tem aí algumas semanas, né, que é a nossa pesquisa Enterprise, né, o nosso novo pacote, onde a gente tem o Smart One-on-One, que oferece, gente pedindo para entrar, que oferece contexto completo, pontuações do pulso. Se você ainda não usa o nosso pulso, é muito legal utilizar. Eu mesmo faço o acompanhamento ali da minha equipe, de como eles estão. Dentro do One-on-One, você ainda consegue acompanhar o histórico da avaliação de desempenho, consegue acompanhar o resumo dos One-on-Ones anteriores, e tudo isso numa única visualização. Tá? Então, dentro do Smart One-on-One, ele tem esse nome porque ele tem uma IA dentro do One-on-One. Então, ele tem lá um chat onde você consegue fazer perguntas relacionadas àquele colaborador em específico, e essa IA ela vai buscar essas informações em one-on-ones passados, dentro da avaliação de desempenho, e assim você consegue se preparar melhor para um próximo one-on-one, para criar objetivos para essa pessoa, né, como a gente está falando agora, por exemplo, de 2026, que vai entrar, muitas empresas têm uma avaliação de desempenho ou agora no final do ano, ou já no início de 2026. Então, o Smart One-on-One consegue, né, se você já estiver utilizando, consegue pegar o histórico de todos os one-on-ones que você teve até esse momento e te ajudar a construir um plano de ação junto com aquele colaborador para o próximo ano. Então, você pode fazer diversas perguntas lá, pedir para fazer resumo, que você vai conseguir bastante apoio com isso, tá bom? Então, aqui segue aqui ó, algumas dicas de como utilizar o one-on-one, né? Então, check-ins regulares de projetos, tem integrações, você pode utilizar também para fazer desligamento, para avaliações de desempenho, períodos de experiências também é muito importante, aprendizagem e desenvolvimentos, planos de carreiras, verificações de conformidade de políticas e também conversas delicadas. E um ponto aqui também, que eu quase deixei passar, que por mais que ele tenha ali um nome de one-on-one e a gente sempre remeta ao gestor conversando diretamente com o liderado, dentro dessa funcionalidade, você também tem a oportunidade de criar o one-on-one, de criar conversas com outras pessoas, tá bom? Então, não é fixo exclusivamente para que gestores falem com liderados diretos. Podem ter outros tipos de interações. Isso ajuda demais.
Isso mesmo. Não sei se todo mundo está olhando o chat, mas a Andressa acabou de compartilhar ali que a gente vai enviar a apresentação para vocês depois, para vocês também conseguirem olhar com calma, ver todos os pontos aqui comentados, tá bom? E bom, o nosso próximo lançamento, né, que aconteceu já tem um tempinho também, eu acho que foi no mês passado, se eu não estou enganada, que é referente a turnos automáticos, né? Então, o turnos automático, ele ajuda a aprimorar a ferramenta de gerenciamento de turnos, né? Então, ele é uma ferramenta ali que vai te auxiliar a criar e automatizar a escala de trabalho com base em parâmetros pré-definidos. Então, lá no contrato do colaborador, tem algumas configurações como qual o tempo mínimo ali que esse colaborador tem que trabalhar entre um turno e outro? Qual é a quantidade de horas máximas que esse colaborador pode trabalhar? Tanto dentro do dia, quanto na semana, quanto no ano inteiro. Com essas informações pré-definidas, você consegue ir lá nos turnos automáticos e selecionar quais são os colaboradores que você quer que trabalhe durante um período, sobre quais equipes, e ele vai pegar essas informações que já estão configuradas e vai criar a automação, né? Então, ele deve permitir que as organizações reduzam esse tempo gasto com o planejamento manual de turnos e aumente a eficiência das escalas. Então, isso ajuda vocês a reduzir os riscos de não conformidade e melhoram a satisfação dos funcionários, né? Porque dessa forma não vai correr o risco de colocar ali que tem 44 horas a mais para o colaborador trabalhar, mas de acordo com o planejamento feito manual, que, nossa, se tem muito colaborador, você vai perder um tempo, pode gerar ali uma confusão sobre qual foi o dia que deu de descanso para um, para organizar com o outro, e aí deixar um colaborador com tempo a mais de trabalho. Então, o turnos automáticos ajuda com isso. E um ponto importante, esse turnos automático, ele é diferente do ajuda de turnos que eu comentei um pouquinho atrás com o nosso One. Então, o turnos automático, ele te ajuda a criar escalas, e o turnos que a gente tem dentro do One, ele te ajuda a saber informações referente aos colaboradores, né, as pessoas que estão dentro da sua empresa, referente à jornada de trabalho deles, né, então quem está trabalhando, quem está de folga, então é mais te ajudar ali mesmo com esses insights um pouquinho mais rápidos durante o dia a dia. E um ponto também que eu quase esqueci, é que o nosso One, ele não está dentro apenas do nosso web, mas ele está dentro também do nosso aplicativo. Então, se o seu colaborador, ele precisar tirar alguma dúvida, precisar de alguma informação, e ele não estiver perto de um computador na hora, não tem problema. Basta ele abrir o aplicativo da Factorial mesmo, vai ter o íconezinho do One na parte direita ali embaixo, e ele pode clicar, já fazer as perguntas, já verificar o que ele precisa, e já está tudo resolvido, beleza? Bom, gente, de atualizações que a gente tinha para hoje são essas, mas fiquem de olho na nossa newsletter. Se você não está recebendo, dá um toque no seu gerente de contas, porque ela é disponibilizada toda semana, com todas as atualizações que a gente tem. Aqui a gente trouxe um pouquinho mais referente atualizações que impactam mais referente aos feedbacks que a gente recebeu, mas ainda assim tem pequenas atualizações que acontecem no nosso produto todos os meses e que fazem diferença no dia a dia de vocês. Então, entre em contato com o gerente de contas, pede para ser adicionado nessa lista para vocês ficarem por dentro de tudo, tá bom? E é isso, muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada, Rai. Gente, quantas atualizações. Eu espero que todos vocês estejam recebendo a nossa newsletter, porque tudo isso é informado semanalmente por lá, tá bom? E se vocês não estiverem, reforçando mais uma vez, entre em contato com a gente, para a gente poder fazer essa agilidade acontecer. E agora, antes de mais nada, vamos seguir ali em ritmo de férias. Vamos dominar a nossa plataforma de férias e ausências. Bi, convido você a vir aqui e apresentar a sua tela para mostrar na prática como isso funciona para a galera. Perfeito. Pessoal, muito boa tarde.
Tivemos ótimas atualizações aí para a gente ficar por dentro de tudo que vem acontecendo nos últimos dias. E agora a gente vai falar um pouco na prática como que a gente consegue facilitar o nosso dia a dia. Então, primeiro ponto, acredito que a gente precisa dar alguns passinhos para trás. E antes da gente falar especificamente sobre o lançamento da ausência, vamos observar como a gente cria essa ausência, como que a gente enxerga ali a política e qual que é a melhor maneira da gente fazer isso dentro da Factorial. Então, primeiro ponto, estou aqui na minha tela inicial. Aqui na minha lateral esquerda, eu vou arrastar tudo lá para baixo e vou vir aqui em configurações. E é aqui que a magia vai acontecer. Em configurações, eu vou pesquisar por ausência. E aqui na minha plataforma, eu tenho algumas políticas já criadas. Bia, o que são essas políticas? Depende bastante do que vocês gostariam de colocar na empresa. Então, falando um pouco mais abrangente, de forma generalista, existem as políticas de férias que são CLT, políticas de férias PJ, às vezes é um PJ que o colaborador ele adquire ali 5 dias e já pode sair, mas as mais comuns a gente já tem um padrão de configuração onde, falando de CLT, por exemplo, a gente configura para cada dia que o colaborador ele trabalha, ele ganha 2 dias ali no contador. Então, basicamente, a política é a nossa Bíblia, onde a gente consegue alocar as informações da minha empresa para ter uma condução ali especificamente de ausências. Vim para essa tela, vou clicar aqui ó, em tipo de ausência. Aqui eu já tenho algumas criadas e com certeza na plataforma de vocês já possuem também. Então, aqui a gente tem férias, outros, licença médica. Aqui eu vou demonstrar um exemplo de como a gente configura especificamente a ausência de férias coletiva, por exemplo. Mas claro que essa demonstração, essa usabilidade pode ser usada para todas as outras ausências que vocês gostariam. Então, nessa tela, eu clico aqui em novo tipo de ausência e nomeio como eu gostaria. Então, eu vou colocar férias coletivas webinar. Aproveitando, pessoal, quem aí vai sair de férias coletivas? Quem está ansioso para ter um descansinho, já reage aqui também, para a gente conseguir acompanhar. Bom, entrei aqui nessa tela de informações básicas, posso deixar uma descrição da minha ausência. Então, eu vou colocar, utilizar esse tipo de ausência nas férias coletivas. Escolha uma cor do tipo de ausência. Lembra que essa cor aqui basicamente é mais para vocês conseguirem se organizar. Não sei aqui quem, mas eu adoro me organizar por cor. Então, meu calendário, ele parece, chega o arco-íris de tanta cor que tem. Então, é uma forma também da gente conseguir manusear isso dentro do sistema. Quando a gente fala aqui, por exemplo, de habilitar a visibilidade do tipo de ausência, pensa que é o seguinte, dentro do meu calendário, vocês gostariam que outros colaboradores soubessem que o funcionário em questão está com essa ausência? Se sim, a gente flega aqui o botão, se não, a gente deixa o botão desflegado. E essa lógica, ela também vai sendo aplicada para todas as demais configurações que a gente possui. Então, eu flego o botão se eu quero a configuração e deixo desflegado se eu não quero. Falando de férias coletivas, acredito que seja interessante a gente habilitar a visibilidade, porque aparece no calendário, a gente consegue acompanhar e também ter um controle maior. Descendo aqui um pouco, a gente deduz essa ausência do nosso contador. O que é o contador em si, também trazendo de uma forma mais generalista? Todos nós aqui, né, que temos direito às férias, a gente vai acumulando dias para a gente conseguir tirar essa ausência em um determinado período. Então, por exemplo, falando de um CLT, a gente acumula ali 2 dias e meios para cada um mês trabalhado, e isso vai subindo para o meu contador. Bia, e por que que nesse caso a gente deduz do contador de ausência? Porque a gente pega o dia que aquele colaborador ele possui de adquirência e a gente subtrai para ele ter dias disponíveis específicos. Então é muito interessante a gente se atentar nesse tipo de configuração e claro que quando a gente fala das demais ausências da plataforma, depende bastante, tá? Por exemplo, aqui uma ausência de atestado. Atestado é um abono legal, onde a gente lança na folha de ponto do colaborador, que não necessariamente eu vou deduzir de carga horária, de banco de horas, do contador, eu realmente vou lançar na minha folha para ter um acompanhamento. Então, é sempre importante a gente seguir essa lógica também para a gente não se confundir.
Ainda nessa tela aqui de configuração, a gente desce um pouco mais para baixo, e aí existe a opção de permitir a ausência de meio período e exigir data final obrigatória. No caso de férias coletivas em questão, não tem a necessidade da gente colocar aqui uma ausência de meio período, porque são dias cheios. Mas, dependendo bastante, né, às vezes é uma ausência ali onde o colaborador ele vai se ausentar, por exemplo, do meio-dia às 2 horas da tarde. Então, necessariamente, eu permito que ele tenha esse meio-dia aí de ausência especificamente. Exigir data final obrigatória, no meu caso aqui também não. Permitir que os colaboradores solicitem esse tipo de ausência, eu diria que não também, uma vez que as férias coletivas é lançada pelos próprios gestores ou pelo próprio RH. Se for necessário, podemos habilitar o anexo de documentos, exigir uma descrição obrigatória da ausência e, por último, ativar a aprovação automática. O que significa isso daqui? A plataforma, ela vai respeitar o fluxo de aprovação que nós criamos lá na nossa tela inicial. O que é esse fluxo de aprovação? Colaborador solicitou uma férias. Primeiro vai para o gestor aprovar, depois vai para os RHs aprovarem. Então, é sempre importante a gente acabar desenhando isso. Quando a gente ativa essa aprovação, eu estou falando para a plataforma aqui, olha, plataforma, não precisa se preocupar, assim que a gente lançar essa ausência, já pode validar ela de forma automática. Então, é muito interessante a gente se atentar nesse aspecto aqui também, porque muitas das ausências, falando agora, por exemplo, de férias, precisa de uma validação e precisa de uma aprovação. Então, terminei tudo o que eu precisava, configurei aqui, aperto em salvar, e a ausência já está criada. Pessoal, quem está comigo aqui acompanhando, reage com joinha, estão gostando? Boa, perfeito. Então, vamos falar aqui agora de um exemplo de grupo de aprovação, que é algo muito interessante. Então, a gente vem aqui e aqui a gente vai conseguir acompanhar. Então, por exemplo, Bia, quem são os meus aprovadores? Quem são os meus administradores responsáveis? Bem do ladinho, de forma muito simples, a gente consegue ver isso, tá bom? Então, claro que eu tenho 2 grupos, porque tem um grupo aqui de aprovação padrão e um outro grupo que eu acabo configurando, e isso pode acontecer, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de um cargo de confiança, às vezes as férias deles não vão precisar passar por uma aprovação. Então, não teria sentido eu deixar um cargo de confiança e um cargo, por exemplo, de analista no mesmo grupo. Por isso que a Factorial, ela também dá esse direito aí, essa chance de vocês desmembrarem da maneira como vocês gostariam. Então, eu vou entrar aqui, por exemplo, no meu grupo de aprovação, só para a gente finalizar. Aqui eu consigo acompanhar. Então, por exemplo, no meu grupo de aprovação da minha plataforma, eu estou falando que quem vai validar as ausências do meu funcionário é o aprovador. A gente consegue colocar mais de uma pessoa nesse nível. Então, por exemplo, tá? Bia, no meu time nós somos em 4 e eu quero colocar as 4 pessoas porque vai que uma se ausenta, uma está de férias, uma vai cobrir a outra. Tem problema nenhum. Aqui a gente consegue vir aqui e selecionar quem é a pessoa. Ou, se for o caso, a gente criar um efeito, digamos que cascata, né, por assim dizer. Então, passa por um, depois passa por outro, e aí sim tem a validação. É só a gente adicionar um nível de aprovação que essa construção ela vai começar a existir. Lembrando um ponto muito importante, que as notificações elas chegam na caixa de entrada e o gestor/aprovador consegue aprovar ou reprovar. Salvei a alteração. Está validado aqui, e aí a gente volta ali novamente para a nossa tela de ausências, para a gente falar da política, que é um ponto muito importante que às vezes gera as dúvidas. Bia, criei a ausência, mas não está aparecendo. O que eu faço agora? Muito simples. A gente vem aqui no nosso contador, perdão, primeiro a gente vem aqui na nossa política, independente de qual seja a ausência a qual você vai alocar, e eu vou abrir a política em questão. Aqui, a gente tem os nossos contadores, que normalmente são configurados bem lá no início da plataforma. Venho aqui especificamente no contador a qual eu quero adicionar essa ausência e seleciono aqui. Então, por exemplo, aqui tem algumas outras, né, que a gente já vinha criando. Eu vou selecionar a em questão, que eu quero as férias coletivas webinar. Aperto aqui em selecionar e salvo alterações. Então, assim, a ausência ela já está configurada, tem uma configuração pré-definida aqui, e agora a gente vai falar um pouco sobre o lançamento dessa ausência na plataforma.
Ponto muito importante, tá? Sempre que a gente fala de contador, de configuração, é muito também da nossa plataforma se atentar ao que vocês precisariam. Então, digamos que vocês têm um caso onde um colaborador ele acabou de entrar agora no mês de dezembro e ele já foi um sortudo que vai sair de férias coletivas no dia 20. Se a gente pensar pela lógica de contador em questão, ele ainda não vai ter aqueles dias adquiridos, né? Então, muitas das vezes a gente vai tentar selecionar e não vai conseguir, ou vai falar que ele tem mais dias negativos do que ele pode tirar. E isso é muito comum, tá? Não é um erro, é só uma configuração que a gente consegue ajustar. Então, basicamente, para isso, nós criaríamos uma outra política e a gente também flaga um botãozinho informando que o nosso colaborador, ele pode sim tirar essas ausências, que só vai somando e abatendo conforme o período aquisitivo dele. Isso é muito simples, vocês podem procurar os gerentes de contas, caso vocês possuam aí essa necessidade, caso vocês gostariam de colocar na plataforma. Então, fiz todas essas configurações, passei pelo meu pente fino, vou vir aqui na minha abinha de calendário, que fica bem abaixo da caixa de entrada. Vou clicar aqui, ó, em adicionar ausência. Tem a política, né? Conforme a gente já vinha falando, ó. Então, vai aparecer a política de trainees, de híbrido. Eu vou selecionar a política de férias e ausências, porque, consequentemente, a ausência que eu acabei de criar está naquele contador dentro dessa política. Então, eu vou vir aqui, o tipo de ausência, vou selecionar que vai ser a minha férias coletiva, o webinar. Seleciono todos os meus colaboradores que vão participar dessa ausência. No meu caso aqui, eu vou selecionar todo mundo, porque na minha empresa vai todo mundo sair de férias. Então, aqui a gente vai colocar todo mundo de férias. Uhul! Coloco o intervalo de data, necessariamente, a qual eles vão ficar aí nesse período de descanso. Então, eu vou colocar aqui do 19 a 31, também porque eu sou muito boazinha, tá? E aí, eu venho aqui, envio o pedido, e prontinho, a ausência está lançada. E esse passo a passo também, ele serve para as demais ausências que vocês gostariam de solicitar ou de lançar na plataforma, tá bom? Então, é só a gente dar uma olhada, só a gente acompanhar. Bia, lancei a ausência, quero ver se deu certo, quero ver se está tudo bem. Passo a passo também, muito tranquilo. Aba de organização. A gente vai clicar em um dos colaboradores em específico. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o Charlie, e vou vir aqui no meu campinho de ausências. Só abrir aqui. Todos os contadores do Charlie vai estar aqui. Então, contador de ausência, compensação de horas extras. E aí, basicamente, a minha ausência ela vai aparecer lançada aqui para baixo, tá? E aqui vocês vão ter essa validação se já está tudo certo. Claro que a gente também consegue acompanhar na folha de ponto, a gente consegue acompanhar no calendário, mas às vezes a gente precisa ter esse double check, então é uma maneira muito simples da gente conduzir esse formato. Falando um pouco ainda sobre férias, antes da gente passar para o feriado, algo que a Factorial consegue entregar para vocês também de uma forma muito organizada são os relatórios. Então, eu queria mostrar um pouquinho para vocês, eu já deixei um pronto para a gente falar sobre, mas olha que interessante. Aqui na minha lateral esquerda, eu clico aqui, por exemplo, na parte de análises, fica bem acima de faturação, e aqui a gente brinca com várias construções de painéis. Então, quando a gente fala, por exemplo, ali de indicadores importantes para RH, indicadores de turnover, indicador de absenteísmo, indicador de quantos atestados eu tive no mês, tudo isso é possível a gente construir aqui dentro desse módulo. E falando de férias e ausências, eu deixei um pré-pronto aqui só para vocês terem uma noção do relatório que a gente consegue construir. Então, aqui, por exemplo, a gente enxerga nome completo, qual que é o tipo de ausência em questão. No meu caso, eu deixei filtrado só para puxar as minhas ausências de férias, duração da ausência, data de início da ausência e data de fim da ausência. Então, aqui é muito interessante, a gente consegue também colocar essas informações. Consigo criar um filtro de data, então, por exemplo, eu consigo colocar um período. Então, por exemplo, eu quero colocar que a data de início é dia 10 de outubro até 10 de dezembro. Então, a gente consegue filtrar e a construção também é muito simples. Além disso, dentro dos nossos painéis, então pensa que é um painelzão onde a gente vai alocando as informações.
A gente vem aqui em adicionar novo widget e eu consigo, por exemplo, selecionar da biblioteca da própria Factorial. Aqui tem diversos gráficos, diversas informações que vocês já podem aproveitar. Então, por exemplo, falando aqui de ausência, alguns relatórios pré-prontos, duração da ausência, total de ausência, lista de ausências pendentes. Então, tudo isso aqui a gente consegue ter esse informativo. Quero colocar no meu painel principal. Qual é o passo a passo que eu faço? Eu venho aqui, clico no maisinho e pronto, já está adicionado lá no meu painel para fazer o meu acompanhamento. Então, lembrando que a parte de relatórios, a gente vai construindo da maneira como vocês precisam, e cada relatório, ele é extremamente customizável. Para isso também, a gente sempre indica que vocês procurem o gerente de contas, para a gente conseguir trazer as variáveis. Então, por exemplo, eu quero o nome completo, quero cargo e quero gestor. A gente coloca. Quero nome completo, local de trabalho e entidade jurídica. Dá também. Então, é sempre importante a gente ir customizando conforme a gente precisa. Então, por último aqui, falei dos relatórios, falei das ausências. Vamos para uma parte muito importante, que são os nossos feriados. Quem aí não gosta de um feriado, né? Então, para a gente já se preparar e lançar os feriados para o próximo ano, qual que vai ser o passo a passo que a gente vai fazer? Venho aqui em configurações, lateral esquerda também. Eu vou pesquisar por local de trabalho. E aqui, especificamente, vão ter todos os locais de trabalho da minha plataforma. O que é um ponto importante aqui? Falando de feriado nacional, a gente já consegue importar tudo apenas com clicar de botãozinho, porque realmente a nossa ideia é sempre atender todos a nível aí nacional para ficar mais fácil. Só que às vezes, dependendo, nós temos alguns feriados que são específicos por estado. Então, por exemplo, falando de São Paulo, nosso aniversário é no dia 25 de janeiro, então é feriado só em São Paulo. Então, para isso, tem uma outra etapa que a gente precisa seguir. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou abrir o meu local de trabalho em questão. Clico aqui, ó, em feriados. E aí já vai abrir essa telinha. Antes de continuar, estou sentindo vocês muito quietinhos. Quero que vocês reajam com um joinha se vocês estão comigo, se vocês estão acompanhando. Realmente está tudo ficando claro, ninguém está com dúvida. Ó, o Guilherme levantando a mão. Boa, Gui, se tiver com dúvida, manda para a gente aqui no chat. Pode mandar, pessoal. Então, só para a gente finalizar, clico aqui em feriados e eu vou vir aqui, ó, em importar feriados. Se vocês repararem, quando a gente vir aqui, ó, para 2026, ainda não tem nada. Então, só um único ponto. Clico aqui em importar feriados. Escolho o país. Brasil, Caipirinha Samba, muito bom. Ano 2026. Região, aqui vai pedir uma região, mas lembra que é muito importante também a gente colocar de acordo com os nossos estados, tá? Se vocês repararem, a própria plataforma, ela já puxa todos os feriados nacionais. Ano Novo, sexta-feira, Tiradentes, Dia de Finados e tudo mais. Clico aqui em importar. Bia, e agora? É feriado só em Salvador. Como que eu faço para lançar um feriado no meu local de trabalho específico? A gente vem aqui em adicionar feriado personalizado. A gente vai colocar o nome do feriado em questão, então eu vou colocar aqui é o dia da Bia Vaz. Gente, nossa, eu acho que devia existir um feriado. Um dia, se é meia jornada, como que vai ser o período? Então aqui a gente coloca a data. Vai ser bem no dia 22 de janeiro. E adiciona aqui o feriado personalizado e prontinho. Galera, esse ponto aqui é muito importante, tá? Porque estamos na reta final do ano, graças a Deus, eu amo ano novo. Então, a gente já pode ir fazendo isso no sistema, porque no dia 1º a gente já tem um feriado, tá bom? Então, é importante a gente lançar os feriados para o próximo ano, para que assim que a folha de dezembro para janeiro vire, a gente não tome um susto.
com falta injustificada, com horas negativas. Então, eu já aconselho vocês a deixarem essa configuração programada. Claro que a gente tem várias outras aí para aproveitar, mas falando de preparação, férias coletivas, ausências, é um pouco do que eu gostaria de trazer para vocês. E claro que mais informações e relatórios, os gerentes de conta sempre também estão disponíveis, tá bom? Então é isso, pessoal. E, gente, eu quero uma salva de palmas para a Bi. Foi linda a apresentação. Quero saber se vocês curtiram. Estou vendo muitas reações aqui, gosto dessas reações. O chat ele ficou aberto a todo momento ali para vocês mandarem as dúvidas de vocês, mas agora é a hora também. Então, se vocês tiverem dúvidas em relação a todo esse processo, essas configurações, o módulo de visualização, o modo de visualização que a Bi mostrou para vocês, quero que vocês vão mandando aqui no chat, porque agora é a hora de solucionar essas dúvidas. Aqui no chat a gente recebeu algumas perguntas relacionadas à disponibilidade dessa gravação. E sim, a gravação ela é enviada para vocês depois do e-mail e relembrando que a gente também tem uma trilha de todos os outros webinários, inclusive esse, lá no nosso YouTube. Então, convido vocês também a estarem sempre revisitando, porque eu imagino, né, Bi aplicou ali tão didaticamente que vai valer a pena assistir de novo para ver se não tem nada faltando. Ela trouxe vários pontos de atenção, ela trouxe várias possibilidades, então tudo isso fica gravado para vocês também. Mais alguma dúvida? Tudo certo por aqui? Bi, você explicou muito bem, que acho que a galera não tá com dúvida nenhuma. Eu gosto assim. Gente, aproveita, manda um coração aqui quem acha que devia existir um feriado só pra mim. Aquela Ai, que absurdo! Brincadeira, Dia 22 gente. de janeiro é seu aniversário mesmo? Certo, bicho, é 18 de outubro, Libriana. Ai, olha que absurdo, eu aqui achando que ela tinha colocado exatamente o dia de aniversário dela. Bom, mas, gente, é isso então. Relembrando mais uma vez, estamos com promoção nesse mês, para vocês que viram a Raíssa apresentando ali no comecinho, 50% de desconto no módulo de LMS. Acabou aquela história de não conseguir fazer a gestão de qualquer tipo de aprendizado dentro da sua empresa, emissão de certificado e por aí vai. A plataforma da Factorial está se aprimorando cada vez mais para tudo isso ficar num único lugar, tá? E leva de graça ali 1 ano do One, do agente de inteligência artificial da Factorial também para solucionar tudo isso. Esses processos de política de férias, ausências, feriados que a Bi foi trazendo, o One também te ajuda nesse processo no dia a dia também. Nosso time ele fica ali disponível para vocês, como sempre, nos nossos principais canais de comunicação, o e-mail e o WhatsApp. No e-mail a gente manda a newsletter de produto com todas essas atualizações semanalmente. E no WhatsApp convidamos vocês a sempre que tiverem qualquer dúvida, nos ativarem por lá. Nossa política de satisfação fica aqui nesse QR Code por e-mail também. E no mais, eu quero agradecer muito vocês por estarem aqui. A gente manteve a audiência até o final. Gostei muito disso. Obrigada, galera. Obrigada mesmo. Até mais. Boas festas, bom final de ano. E é isso. Obrigada.